Leitura da noite. Atos 26. Depois Agripa disse a Paulo: Permite-te que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo, que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-me coisas incríveis entre vós, que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que descia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aqui nós temos Paulo testemunhando ao rei Agripa tudo aquilo que ele fez antes dele servir ao Senhor, antes dele ter um encontro com o Senhor. Ele relata das perseguições, das prisões, das mortes que ele consentia. E aqui ele já retrata o momento em que ele teve um encontro no caminho de Damasco, que ele ia atrás de prender as pessoas que seguiram a Jesus, que seguiam a Jesus. E ele disse mais: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os convertertes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então aqui ele está contando o que Deus falou para ele, que ele ia levar lá para aquele meio daquele povo, porque ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. Você vê que a mudança de Saulo para Paulo, um encontro que ele teve verdadeiramente com o Senhor. Quando ele teve esse encontro, ele ficou cego.
Até Deus mandar o homem, o profeta lá para orar por ele, para que ele recuperasse a sua visão. Ele ficou 3 dias sem comer, em jejum. Aí diz assim, ó, o testemunho de Paulo. No processo de avivamento, pessoas difíceis carecem de encontros dinâmicos. Paulo viveu encontros assim. Seu testemunho está fora de contestação e torna real a maravilhosa obra e o amor misericordioso de Jesus. Testemunho como esse confronta a consciência de pessoas de todas as classes sociais. Olha só. Se você lê a história da Reforma ou testemunhos de George Whitefield e John Wesley, ficará chocado com que o espírito singular que acompanhava os pregadores. Todo mundo dizia que eles estavam loucos. Os caricaturistas os desenhavam como fanáticos, intoleráveis, mas o zelo deles era seu poder. Claro que o mundo escarnece daquilo que teme. Ele tem medo do entusiasmo, em especial do entusiasmo sacro que atende o amor a Cristo, que se faz aceso pelo pensamento da ruína humana e pelo desejo de arrancar as brasas das chamas que acredita no Espírito Santo. Entusiasmo é acreditar que Deus ainda está presente com a sua igreja e ainda realiza maravilha. Isso é o que o mundo teme e o que a igreja deseja. Ore para que esse motivo, para ser batizado com o Espírito Santo e o seu fogo. Ah, Senhor, envia-nos esse Espírito inconquistável. Ah, Deus, aviva tua obra. Charles Spurgeon, que escreveu esse texto. Aqui o Charles Spurgeon, ele relata o testemunho de 2 profetas. Nós vemos aqui a história de Paulo e a história do George Whitefield e John Wesley, do qual o profeta comparou, fez uma analogia ao que Paulo passou. Quando ele se converteu, quando ele começou a pregar, as pessoas, os profetas, os discípulos de Jesus que ficaram, eles não confiavam nele. Porque tinham medo, que sabia da fama que ele tinha de perseguir o povo de Deus. Mas Deus deu a palavra para eles, que Deus tinha um propósito na vida de Paulo, que agora não era mais Saulo, mas sim Paulo. E que eles confiassem, porque o Senhor tinha muito a realizar na vida de Paulo. Esse é um testemunho maravilhoso. Uma das obras um dos testemunhos mais lindos da história. Uma das mais lamentáveis afirmações pronunciadas pela alma humana estava quase persuadindo. Foi o que o rei Agripa, tendo ouvido o testemunho de Paulo, estava quase convencido a se converter, mas se recusou a fazê-lo. Ao organizar o avivamento, os avivalistas devem aprender a penetrar a consciência dos ouvintes até o nível de convicção no qual as palavras quase persuadido não encontrem lugar. Aqui, quando Paulo começou a contar o seu testemunho, o rei Agripa ficou balanceado para se converter. Mas o inimigo endureceu seu coração para que isso não acontecesse. Então, leia a Bíblia. Tire um tempo para meditar na palavra do Senhor. Dá um passo para Cristo. Não deixa para amanhã o que tu tens que fazer hoje, porque Jesus está voltando. Ele virá como um piscar de olhos, como um relâmpago que abre no Oriente e se finda do Ocidente e você não dá conta nem de ver direito. Assim será a vinda do Filho do Homem.
que virá buscar um povo que está alicerçado na rocha, um povo que está em obediência e em cumprimento da sua palavra. Não é só crer, mas é obedecer. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Que Deus lhe dê uma boa noite de sono e um final de semana na presença do Senhor.